Então vamos lá. Já está gravando, já está gravando. Ok, pastor. Capítulo 12. Tem um título. Conforme nós falamos, esse título não tinha inicialmente, né? Foi colocado para facilitar a nossa leitura, né? Então o título é Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Vamos lá. Deixa eu achar o povo aqui. Miriam, você lê para a gente o versículo 1? Sim. Versículo 1 e o 2, por favor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Jeane, você leu o 3 e o 4 para a gente? Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Vocês entenderam, assim, qual foi, o que está acontecendo aqui, sabe? Cara, você vê que Herodes, ele prende, ele manda matar o cristão só para poder satisfazer aos judeus. Vocês entenderam isso? Lá? Vendo que isso agradava aos judeus, né? Mandou matar Tiago, irmão de João, a espada, e mandou prender Pedro, né? Colocou ele em cárcere e colocava assim, como se fosse os maiores, os caras mais perigosos do mundo, né? Então, não foi uma vida fácil para esses caras após Jesus, né? Então vamos lá. Leia, deixa eu ver. Elisete, lê pra gente aí os 5 e os 6. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os dois soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montada guarda a entrada do cárcere. Vamos lá, gente. Qual foi a atitude da igreja enquanto essa perseguição estava acontecendo? A igreja orava. Pedia a Deus por ele. Isso. Você vê, tá? Cara, assim, não tem uma interpretação teológica, é o que está escrito, né? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente, né? A gente é perseguido, a gente sofre perseguições, sofre acusações às vezes. Qual que é o papel da igreja, né? Ela orava. E é interessante que que nem eu falei, né, nos versículos anteriores. Caramba, os caras estavam sendo tratados como se fosse uma gangue armada até os dentes, né? Estava dormindo entre 2 soldados, Pedro. Imagina, como se fosse o cara mais perigoso do planeta. Né? Vamos lá. Marilda, você consegue ler para a gente o verso 7 e o verso 8? Marilda, não deu? Ana Paula, você consegue ler para a gente o verso 7 e o verso 8? A Marilda abriu. Espera aí, Ana. Lê para a gente, Marilda, por favor. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O 8 também? Também.
O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Isso. Cara, não sei se vocês. Assim, eu tento visualizar os fatos, né? Eu leio a Bíblia e tento fazer como se fosse um filme. Pedro, cara, Pedro aqui, ó, ele repentinamente apareceu um anjo do céu e tocou no lado de Pedro e acordou ele. Imagina, Pedro estava dormindo. Ele devia estar muito cansado, foi preso, não sei se ele tinha sido torturado ou o que aconteceu com ele, mas ele estava cansado, então ele dormiu. Né? Ele dormindo, o anjo acordou ele. Depressa, levante-se. As algemas caíram dos pulsos de Pedro. Né? Falou, se veste, bota as sandálias. Pedro estava meio atordoado ainda. Ué, o que é isso? O que está acontecendo? Eu estou sonhando? Né? Pedro ainda não tinha caído em si ainda. Pedro falou, ué, eu estou sonhando, o que é isso? É real? Né? Aí prossegue. Lê para a gente, Ana Paula, o 10 e o 11. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Gente, cara, isso daí foi o primeiro portão automático do planeta. Primeira automatização de portão foi essa daí. O portão abriu. Pedro olhou, e aí que Pedro caiu por si. Aí Pedro olhou e falou assim: cara, agora sei, sem dúvida nenhuma, que foi o Senhor que enviou o seu anjo. Até aquele momento, Pedro ainda estava, será que eu estou sonhando? Será que está acontecendo? É um devaneio? Né? O que aconteceu? Aí, nesse momento em que o portão se abriu, foi que Pedro falou: caramba, o Senhor mandou um anjo. Sabe, às vezes as coisas acontecem em nossas vidas e a gente não, caramba, não está percebendo que é Deus que está fazendo. Né? Isso aí aconteceu com Pedro. Vamos lá, vamos continuar. Verso 12, Josiane Carioca, 12 e 13. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ailton, você Ao consegue ler para a reconhecer... gente? Opa, até aí, Jô. Ah, tá. Nailton, você consegue ler para a gente 14 e o 15? Não sei se dá. Se não der, Nailton, você lê o próximo. Daniel, você consegue ler para a gente 14 e o 15? Ah, Nailton abriu. Daniel, espera 14? Um pouquinho. Por favor, Nailton. 14 e 15. 14, né? Isso. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Gente, vocês estão vendo que essa leitura é uma história que a gente está lendo. Você não tem aqui
nenhuma profecia sendo dita, você não tem nenhuma ligação com outros textos, você não precisa ser um teólogo para você entender esta leitura, porque é uma história que está sendo contada, e uma história maravilhosa, é algo que você vê, e aí você pode tentar levar essa história para a sua vida. Entendeu? A leitura, ela se torna maravilhosa quando você consegue colocar a sua vida naquela história. Você adequar a sua história, a história que você está lendo. Sabe? Ver aquilo que Pedro está passando. É você assistir um filme. É como se você estivesse assistindo um filme. Eu fico vendo essas histórias, eu fico imaginando como é que foi esse momento. A menina, olha como é a humanidade, né? Como que a história é humana. A menina ficou tão abismada de ter visto Pedro por quem ela estava orando, batendo a porta, que ela esqueceu de abrir a porta. Vocês conseguem perceber isso? A menina esqueceu de abrir a porta. Pedro bateu na porta, ela deu as costas e correu. Gente, Pedro está aqui. Pedro está aqui. Aí Pedro, abre aí, filha, quero entrar. Eu quero entrar. Sabe? Eu tô fugindo, eu acabei de sair da prisão. Deixa eu entrar. Né? Daniel, você lê para a gente 16 e 17? Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. Isso. Aí, então, aquilo que eu falei. Pedro ficou, galera, eu tô aqui, deixa eu entrar. Aí imagina, as pessoas olharam e ficaram perplexas, alvoroçadas. E Pedro, mano, calma, gente. Não grita, não. Calma aí, segura a onda. Sabe? Fica quieto. Vocês não estão vendo que eu acabei de sair da prisão? Aí ele começou a contar para eles. Sabe? O que foi? O que aconteceu lá? Como é que as coisas aconteceram? Né? O Elisete Mineira, lê pra gente o 18 e o 19. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Cara, imagina Herodes. Coloquei a minha guarda toda lá. Ninguém foge das nossas prisões. Pô, os caras soldados lá, aqueles soldados eram fortes, eram bravos, são gente acostumada com guerra. É um povo acostumado com isso. Pedro simplesmente foge, sem matar um soldado, um guarda, sem fazer nada. A corrente se solta, sabe? Os caras ficam bem Herodes falando, não, peraí, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. Na hora que vê, Herodes fala, mata os guardas. Como quem diz, só podem ser cúmplices. Porque não tem outra explicação. Herodes não achou outra explicação. Vamos lá. Deixa eu ver. Pedrão, você consegue ler para a gente o 19 e o 20? Não, 19 não. Só aqui o finalzinho do 19, o 20 e o 21. Consigo. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento.
No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Rubens, lê o 22 e o 23 para mim, por favor. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Cara, assim, que nem nós falamos, o pastor comentou e tudo, para a gente poder, quando a gente vai estar lendo a Bíblia, por exemplo, se você quiser, você consegue ver quem foi Herodes, qual foi a descendência de Herodes, que rei que ele foi. Você joga no Google, coloca no Google quem foi Herodes, você vai saber quem foi esse cara. Você vai saber qual foi a história dele, da onde ele veio, como é que ele foi criado, as coisas que aconteceram na vida dele. Sabe, a gente, olha, tá falando tanto sobre Herodes aqui, fala que ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Qual é a história do povo de Tiro e Sidom? A gente não vai puxar aqui, a nossa ideia aqui não é te dar uma aula, não é te formar um teólogo aqui. A gente não tem esse objetivo. É apenas incentivar vocês a orarem, a lerem a Bíblia e buscarem saber quem é o povo de Tiro e de Sidom. E por que Herodes ficou irado com o povo de Tiro e de Sidom? Né? Quem é essa galera? O que aconteceu? Entendeu? Aí, vamos lá. Ângela, lê pra gente aí, por favor, do versículo 22, não, do versículo 21 e 22. Até o 23, por favor. No dia marcado, Herodes, vestindo os seus trajes reais, sentou-se no seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Lembrei daquela canção da música da Assembleia de Deus, né? Que vai ser comida de bicho. Foi comida de bicho. Lucas, lê pra gente aí 24 e 25. Marisa, você consegue ler? Depois, qualquer coisa, o Lucas, se conseguir voltar. Consigo sim, só um minuto. Tá. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então, aí, gente, você vê que por mais que o povo ele estava sendo perseguido, por mais que o cristão estava sendo perseguido, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se, né? É como se fossem sementes. Nós lemos aqui o capítulo 12. Nós vamos ler agora o capítulo 13, que é a continuação dessa história, né? Que mostra a morte de Herodes, mostra Pedro sendo liberto da prisão de uma maneira milagrosa, né? Então, são histórias que enriquecem as nossas vidas. Já ouvi um pastor falando assim que uma vez foi pregar na prisão e os prisioneiros não queriam escutar ele falando, e o pastor vira e fala assim: poxa, que pena, eu ia contar para vocês a história de pessoas que nenhuma prisão conseguia mantê-los presos. Aí os caras: pô, senta aí, conta pra gente essa história. E o cara conta essa história, sabe? Conta a história de como é que Pedro foi liberto da prisão. Aí você chama alguém que está tendo essa realidade para você conseguir falar de Jesus através de uma história que pode coincidir com a história que o cara está vivendo agora, né? Vamos lá, vamos ao capítulo 13? Hoje nós temos que ir bem rápido, porque são 2 capítulos. História de Barnabé e Saulo. Opa, passei. A missão de Barnabé e Saulo.
Terezinha, você consegue ler para a gente versículo 1, 2 e 3? Você não consegue? Então, pastor, lê para a gente o versículo 1, 2 e 3. Sim, meu querido. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, gente, nesses versículos mostra o Espírito Santo escolhendo. Alguém está com... Desliga o microfone, porque fica dando eco. Então, o Espírito Santo escolhendo tanto Saulo quanto Barnabé para uma obra. E aqueles profetas que estavam ali, e mestres, impondo a mão sobre eles e enviando eles, depois de jejuar e orar, né, para poder confirmar aquilo que o Espírito Santo estava tocando no coração dele. Vamos lá. Celinha, você lê para a gente o verso 4 e 5? Sim. Em Chipre, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então, outra coisa que é interessante, quando eu era criança, eu via sempre no final da Bíblia aqueles mapas, né? E nunca entendi muito. Ninguém me explicou o porquê. O que é interessante é você pegar um capítulo desse, ler e ver no mapa da onde eles estavam, para onde eles foram. Hoje em dia você tem mais facilidade ainda, que você pode chegar no Google e colocar as viagem de Saulo e Barnabé até chegar em Chipre. Então vai te mostrar o trajeto que ele passou, aonde ele foi. Às vezes você consegue ver até quantos quilômetros que era, da onde ele estava para onde ele foi. Você consegue ver como é lá hoje. Olha que legal, olha que interessante. Você consegue ver como é que é esta região hoje, né? Então, vamos lá. Miriam, lê para a gente o 6 e o 7. Sim. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante, gente. Cara, os caras foram enviados lá para Chipre e a notícia sobre eles, sobre aquilo que eles estavam fazendo através do Espírito Santo, chegou aos líderes. Chegou um procônsul, uma autoridade naquele lugar. E o cara se interessou para saber o que aqueles caras estavam fazendo. Quem eram aqueles caras? Qual é essa história? Como diria o carioca, que parada é essa? O que está acontecendo? E ele queria ouvir. Ele queria ouvir a palavra de Deus, né?
Vamos lá. Ih, apareceu de novo Jeane. Vamos lá. Jeane, lê para a gente o 8 e o 9. Mas ele mais, o mágico, esse é o significado do seu nome. Opôs-se a eles e tentava desviar da fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele mais e disse. Jeane, lê o 10 e o 11 para mim, por favor. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Gente, cara, eu não sei, mas assim, uns versículos desse me chamam demais a atenção, sabe? O cara queria conhecer ao Senhor, queria conhecer a palavra de Deus. O procônsul, o tal do Sérgio Paulo, queria conhecer a palavra de Deus, queria conhecer o Senhor. Aí vem um cidadão chamado Elimas e fala que tenta desviar da fé o procônsul. Sabe? Tem muitas oposições que ocorrem. E aqui está mostrando para a gente oposição que ocorreu na vida de Paulo para que o procônsul não conseguisse ter a fé em Jesus. Puxa, aí Saulo, ele vira e me dá uma mensagem duríssima. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Caramba! E Saulo ainda vira e fala assim: você vai ficar cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Meu, pesado, gente, pesado. Aí eu tenho um problema de ter Jeane, Sejane e Rejane, né? Sejane, lê pra gente aqui até o verso 13. Sim, claro. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Ah, cara, eu não às vezes, assim, a gente vai pegar a leitura e fica olhando e fala, meu, não dá pra gente não associar as coisas, né? Não sei com vocês, não sei o que acontece, se vocês acontece isso também, mas por mais que o inimigo se levante, como disse Saulo, né, o filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, se levante contra as obras do Senhor, cara, o Senhor faz com que as pessoas que estão ao redor consigam enxergar que é o Senhor fazendo, né? Porque o procônsul ficou impressionado. Caramba, esse aí realmente é o Senhor, né? E creu. Eu tenho que ficar sempre me policiando, senão eu não consigo prosseguir. Mas vamos lá. Elisete, lê pra gente o 13, o 14 e o 15. Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram.
Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Então, aquilo que eu falei, né, sobre as viagens, né? Você vê que Paulo sai de Pafos. Se você olhar no mapa, você vai conseguir ver a trajetória de Paulo. Ele sai de Pafos, ele vai até Antioquia, né? Vai de Perge, perseguiram até Antioquia. Então, todas as passagens. Aqueles mapas são interessantes, né? E quando ele chega na sinagoga, né, os caras falam assim: vocês têm alguma mensagem de encorajamento para o povo? Começaram a dar a oportunidade deles falarem, né? Aí, Dona Graça, lê para a gente 16 e 17. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com as mãos e disse: Israelitas e gentios, tementes a Deus, ouça-me. O Deus do povo de Israel escolheu nós, nossos antepassados, e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. Isso. Agora, Marilda, você lê para a gente o 18, 19 e o 20? E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhe deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Isso. Aí está contando, olha, Paulo, se colocando em pé, começa a contar para eles a história dele. Vamos lá. Ana Paula, lê para a gente o 21, o 22. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Aí, o que acontece? Você vê a importância da leitura, da gente conhecer a história, né? A história do Senhor. Paulo aqui está contando para ele a história do povo dele, né? Está contando a história do seu próprio povo. Josiane Carioca, 23 até o 25. Final do 25. Da descendência desse homem trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Aí, gente, aí ele começa a pegar pela história do povo dele, pela história do povo, pelas profecias, ele começa a chegar até Jesus. Isso falando na sinagoga, né? Nailton, lê pra gente do 26, 27 e 28. Conseguiu, Nailton?
Oi, eu estava lendo, não estava. Desculpa. Sem problema. Irmãos, filho de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Até aqui? Não, lê o 28 também, por favor. Ok. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Então, aí, gente, você vê, ele começou a contar a história do povo. Contou de Davi, porque todos eles, cara, tinham Davi como era o rei, né? E ele chegou até Jesus. E ele contou ali na sinagoga para aquele povo, que é o povo dele, chamando eles de irmãos, irmãos, filhos de Abraão. E ainda acrescenta algo que não se acrescentava antes. E gentios que temem a Deus. Então, quer uma palavra de ânimo, quer uma boa palavra, eu vou contar para vocês. E gentios temente a Deus, sabe? A nós foi enviada a mensagem de salvação, que é Jesus. Caramba, é maravilhoso isso. Eu tenho que tomar cuidado para eu não pregar. Daniel, lê para a gente o 29, o 30 e o 31. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Então aí ele conta, caramba, Jesus, ele morreu, Pilatos matou, mandou matar Jesus. Mesmo não tendo achado nele culpa nenhuma, Pilatos mandou matar Jesus, mas Deus o ressuscitou. Então ele está contando toda a história. Sabe? É a história da salvação. Você quer uma boa nova? Esta é a boa nova. Como quem diz assim, você quer uma boa nova? Esta é a boa nova. Você quer uma mensagem de ânimo? Esta é a mensagem de ânimo. Né? Então vamos lá. Elisete Mineira, 32 e 33. E 34 também, vai. Sim. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, e hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Então aí, ó, ele começa a contar que a vinda de Jesus era uma promessa nas escrituras que eles liam. Sabe? Então, Paulo está declarando aqui as escrituras que eles mesmos liam, falando sobre Jesus. Rubens, lê para a gente o 35, 36 e 37. Peraí. 35. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Isso. Vamos lá. Aquilo que eu falei, ele está aqui contando a história de Jesus. Miguel, lê para a gente o 38, o 39 e o 40.
Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podem ser justificadas pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Aí, ele está falando, caramba, que o perdão dos pecados somente mediante Jesus. Isso é uma coisa que para eles era assombroso isso, né? Isso não podia acontecer, não era assim, né? Rejane, lê pra gente 41, o 40, tem que ir rápido que eu já passei do horário, gente. 41, 42 e 43. Olhem, escarnecedores. Espera aí, que a Luísa ia ler. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas. No sábado seguinte, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuasse na graça de Deus. Rô, leu 44, 45 e 46. Rosângela. Não deu? Rô? Oi, tô aqui. Consegue ler 44, 45, 46? Consigo. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Caramba, isso aí... Gente, a gente poderia ficar conversando 3 horas sobre esses versículos, cara. 3 horas ou mais. Vamos lá, deixa eu ler o 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Caramba, ele chegou e falou para os judeus que estavam perseguindo: cara, vocês não estão entendendo que Jesus morreu por todos nós, que foi anunciado primeiro a vocês. Mas como vocês não quiseram, estamos anunciando os gentios. E os gentios ficaram cheios de alegria pela salvação. Caramba! Gente, eu falo, é maravilhoso. Dar a palavra do Senhor é maravilhoso. Sabe? Você vê a história de como o evangelho chegou até nós. Porque nós somos aqueles gentios que estão cheios de alegria, porque a vida eterna chegou até nós. Amém, meus queridos? Amém. Hoje foi bem corrido, que foram 2 capítulos. O capítulo 3 é grande. Amém. Mas, com a graça de Deus, nós conseguimos ler os 2 capítulos. Passei um pouco Obrigada, do horário. Viu, Alexander? Oi? Obrigada, viu, Alexander? De nada, Rô. Gente, vamos orar? Vamos. Ó Deus amado, queremos te agradecer, Senhor,
esses minutos que ficamos juntos ouvindo a tua palavra, Pai. Lendo a tua palavra, tentando conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor quer, Pai amado, para cada um de nós. Que o teu Espírito Santo, Pai amado, esteja conosco. Que o teu Espírito Santo nos conduza a cada momento e que essas palavras se tornem vivas em nossos corações. Não nos deixe esquecer, Pai amado, de nenhuma dessas palavras que o Senhor deixou para nós, Pai. Abra sempre o nosso entendimento, abra sempre o nosso coração, os nossos olhos para ouvir cada vez mais a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amigos. Desculpa, Amém. foi bem corrido hoje. Amém. Queridos, Deus abençoe. Boa noite. Deus Amém. abençoe. Amém. Deus Boa abençoe. noite a todos. Deus Deus abençoe, abençoe. povo. Boa noite.